começando. Ok, gente, então boa noite a todos e todas e todes, nesse dia 10 de novembro aí, do ano de 2021. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui realizando hoje, né, esse diálogo bucaleiro, né, que foi pensado aí há alguns meses já, que estamos em diálogos, né, até então ainda não tão bucaleiros assim, mas iniciando, né, eu me chamo Rodolfo Pimenta, sou aqui da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, e aqui hoje em nome do GT de Saúde Bucal coletiva da Abrasco, estamos realizando aí mais um diálogo bucaleiro, né, hoje com o tema o audiovisual, o SUS, o audiovisual e a formação em saúde, a série Unidade Básica, né, e estava falando um pouco da minha satisfação em estar aqui hoje, né, ao lado do Celso Zilbovicius, né, nosso colega de GT, da FOUSP, e hoje nós estamos recebendo duas convidadas bastante especiais, que eu vou apresentá-las já já, mas que todo mundo já sabe quem é, né, obviamente. Mas, na verdade, essa ideia, né, hoje que foi abraçada pelo GT, né, ela surgiu há alguns meses atrás e hoje está integrando esse nosso projeto, né, que foi iniciado durante a pandemia, né, teve início aí no ano passado, onde realizamos lives como essa durante alguns meses, né, e com uma intensidade, com uma frequência maior, né, interrompemos aí ao final do ano passado, e isso deu origem a um livro também, né, Diálogos Bucaleiros, Reflexões em Tempos Pandêmicos, e agora em 2021 nós já retomamos com alguns diálogos, né, acredito esse o terceiro desse ano, pelo menos com esse formato, tá? Então, sem mais delongas, eu queria apresentar Helena Peta, a gente tinha combinado de eu fechar um pouco mais aqui, mas é natural. Helena é médica, né, e doutora também na área de saúde pública, né, e é autora da série, juntamente com sua irmã, Ana Peta, atriz, e as duas toparam estar conosco aqui hoje para conversarmos um pouco sobre essa temática, né, juntamente comigo e com o Celso Zilbovicius. A dinâmica, para quem já acompanha os diálogos, né, basicamente já sabe como é, os nossos convidados do dia, né, têm um tempo um pouco maior de fala, né, apresentam as suas ideias, ao final a gente tem um tempo maior também para um debate, tá? Quem tiver pergunta, algo a participar, pode ficar à vontade pelo chat, né? E ao final a gente vai ter um momento para interagir, um momento maior, tá bom? Então eu gostaria de passar a palavra para a Ana e para a Helena, para elas fazerem considerações, né, iniciais, e aí a gente vai passar acho que um videozinho curtinho de 5 minutos para quem não conhece a série, ou para quem quiser relembrar, né, do que a gente está falando exatamente, e para quem é fã, assim como eu, desde que conheceu, rever aí algumas cenas e alguns depoimentos das pessoas que fazem parte. Então, Helena, boa noite, bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite, Rodolfo, muito obrigada pelo convite, Celso, é um prazer muito grande estar aqui. A gente já estava ensaiando, né, Rodolfo, há um tempo, tentar organizar esse evento tão bacana, que são os diálogos bucaneiros, e para a gente é uma honra. A gente espera poder contribuir, enfim, ter um diálogo, a gente quer ouvir muito as pessoas que usam a série, né, que a gente sabe que muitas pessoas usam a série como recurso educacional,
E muito, muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ana, bem-vinda também. Obrigada, Rodolfo. Boa noite a todas, a todos, a todes. Estou muito feliz de estar aqui. Assim, até estava, agora que começou, lembrei de uma coisa que me emocionou de estar com vocês essa noite. Eu e a Helena, nós somos netas de uma dentista. A minha avó, ela foi de uma turma que se formou na escola de farmácia aqui em São Paulo, e ela era uma das poucas mulheres, acho que tinha ela e mais uma mulher na turma dela. E depois ela chegou a abrir um consultório em Serra Negra, que é a cidade dela. Ela veio com 14 anos para São Paulo sozinha, voltou, abriu um consultório, e esses dias a gente achou um anúncio que ela colocou no jornal, na época, em 42, anunciando que ela estava atendendo no consultório, o que era muito raro para uma mulher naquela época, né? Porque as mulheres não tinham nem o direito de trabalhar fora, na verdade, de casa. Então, para a gente é uma emoção estar aqui com vocês. O nome dela era Yolanda Amabile. Doutora Yolanda. Salve, salve. É verdade. É uma emoção mesmo para a gente isso. Ok, muito obrigado. Que boa. Nossa faculdade, né? É a Escola de Farmácia e Odontologia, que depois se separaram quando a USP virou universidade. Isso, e aí exatamente. virou a Faculdade de Odontologia da USP. Que bom. Essa é a história da nossa avó. Bacana. Celso, algumas palavrinhas iniciais para a gente passar para o teaser? Não, muito rapidamente, queria dar as boas-vindas. Eu agradecer o convite do Rodolfo e do GT para poder estar junto com vocês. Assim que o Rodolfo me falou, eu falei, quero, claro, imagina, porque a série faz parte já do nosso currículo da disciplina de saúde coletiva da Faculdade de Odontologia da USP. Então, para mim, é uma grande satisfação poder conversar, falei para vocês antes, né, ao vivo, porque a gente está tão acostumado a ver vocês nas telas, né, a Ana, enfim, é um prazer muito grande poder conversar com vocês sobre essa série que é tão importante. Acho que é importante não só para nós, professores de saúde coletiva, mas é para o Brasil todo. É mais uma forma de conhecer o SUS como ele é na verdade. Então, sejam super bem-vindas. Uma delícia estar aqui. Excelente, Celso. Obrigado. Eu vou estar compartilhando aqui a tela. Tomara que dê tudo certo. Para a gente assistir a um pequeno vídeo que foi divulgado pela própria equipe da série, né? Acho que foi previamente ao lançamento inicial, né? Ao lançamento da então primeira temporada, né? Mas é bom para a gente estar relembrando. Me digam se está tudo ok aí, vou dar o play. Olá, pessoal da Best TV. Convido vocês a assistirem Unidade Básica a partir do dia 11 de setembro, às 10 horas, no canal Universal. Aguardo vocês. Tem certeza que você quer trabalhar aí? Quando me falaram que era uma série sobre médicos, né? A gente tem no nosso imaginário todos esses seriados americanos que a gente está acostumado a ver. Então esse foi o primeiro choque no bom sentido, né? Entender que a série não se passa numa sala de emergência, é um lugar de consulta, é um lugar de medicina preventiva, para que a pessoa não precise chegar na emergência. Ela está tomando a medicação direitinho? Nós sempre tivemos muito interesse em produzir Unidade Básica, por ser uma série com esse fundo da saúde, da medicina, mas no fundo é uma série onde dois personagens são muito desenhados, são muito claros, que quanto mais forte, melhor para o conflito, para a trama da série. Sim. A Helena, que é irmã da Ana, a protagonista, foi uma das idealizadoras da série, é médica e trabalha nessa área. Minha irmã é médica,
Ela é médica infectologista e muito ligada a essa discussão sobre medicina de família, comunidade. Aí eu falei para ela, Angelina, e se a gente criasse uma série médica brasileira? Ela falou, nossa, podia ser uma série médica numa unidade básica de saúde. Porque quando eu trabalhava na unidade básica, em vários momentos eu pensava, gente, que história, que coisa que poderia ser contada. Já viu? A senhora está tomando remédio? A Gulani imediatamente achou como um projeto interessante essa saúde da periferia, do bairro, onde as pessoas procuram hoje em dia as unidades básicas de saúde. Então, mostrar um pouco aonde o Brasil está localizado em relação a isso, o que acontece com essas pessoas. Essa é a questão ligada diretamente com a cidade de São Paulo, né, onde se passa a série. O sucesso da série Unidade Básica para a gente está nessa junção de fortes personagens com casos cotidianos. Eu vou encaminhar o João para o psiquiatra e ele que se resolve com esse maluco. Ah, você vai voltar para o seu esquema de psicoterapia? O Dr. Paulo é um médico mais humano. E a doutora Laura, ela faz o oposto disso. Qualquer sintoma, ela já quer medicar como uma doença, quer passar para um outro especialista. Mas exames. Eles têm um ponto de vista sobre a medicina diferente e uma vida também bastante diferente. Ela está tendo um sangramento. Ela precisa de um diagnóstico. Diagnóstico raro. É pura vaidade médica. O Dr. Paulo se relaciona com um grupo de pessoas, né? Basicamente o Malaquias, que é um desses agentes de saúde, que acaba virando um amigo. Muito bem-vinda. Muito prazer. Acredita que já tem uma consulta para a senhora? A Laura é uma médica que acaba de se formar. Ela fez uma faculdade anterior à medicina. Ela fez engenharia química e tem um projeto de fazer radiologia. Eu nunca dei uma notícia dessas. É um paciente da sua área, doutora. A Samara, ela é mais parecida com a doutora Laura. Que então ela está ali para fazer um estágio, ela vai passar um período que é inclusive necessário para a carreira dela e ela quer se livrar daquilo quanto antes. Peraí, a gente tem que ir na casa das pessoas? A gerente Beth, ela não é médica, ela foi um dia enfermeira e hoje ela é a coordenadora desse hospital. Temos que encontrar uma solução coletiva, porque individualmente, pelo que parece, não está dando certo. Que é essa figura que meio cuida de tudo, meio mãezona, assim, que também é um personagem muito presente nas unidades básicas. Maomé não vai à montanha, doutora Laura vai a Rafael de Toledo. Eu acho que é uma série que traz uma carga emocional, uma carga humana e da realidade brasileira que eu acho que vai gerar interesse e vai comover as pessoas. Você pode pegar aqui no posto sempre que precisar de graça. Pessoal da Best TV, no dia 11 de setembro, às 22 horas, estreia no canal Universal a série Unidade Básica, a primeira série de ficção do canal, produzida pelos Gulani, às 22 horas, os 2 primeiros episódios na sequência. Você não pode perder. Pode perder? Não, não pode perder. Pode perder. Exige uma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Ok. Viajar com até 5... Vocês me ouvem bem agora de novo? Tá tudo bem? Pronto. É isso, né? Eu conheci a série em 2017 através de uma aluna que me perguntou assim: professor, você ouviu que lançou uma série sobre o PSF, sobre o SUS, sobre a coisa do postinho e tudo mais, e era numa aula sobre saúde coletiva, sobre SUS, aquela introdução toda, né? E eu falei, não, eu nunca ouvi falar, será que alguém ia fazer uma série sobre isso? Eu até perguntei, uma série mesmo, tipo uma série de TV, com vários episódios. Ela, sim. Eu falei, bom, eu tenho que ver isso, você me diz aonde você viu? Ela falou, eu vejo sim. Aí, alguns dias depois, ela já surgiu com os capítulos em um pendrive, né? Eu falei, bom, tá ok, vamos lá, vou assistir. E aí, devorei ali os 8 primeiros episódios, né, daquela inicial, enfim, e foi super rápido, e falei, bom, eu vou começar a anotar aqui que eu vou botar isso aqui nas minhas aulas. E na semana seguinte eu estava utilizando todos os episódios e, enfim, pensei em 1000 coisas e comecei a implementar e a experimentar desde então, né, e tem sido muito bom, e a gente vai
falar um pouco mais sobre isso, mas eu só queria registrar esse meu contato inicial, que eu acho que foi uma coisa bem interessante, que não surgiu das minhas pesquisas, veio até mim por uma pessoa, então achei muito bacana na época. Mas, Helena, conversa um pouco com a gente aí, fala como é que foi a história, como é que surgiu uma ideia como essa na sua mente, assim, como é que foi possível viabilizar isso, né? Converse um pouco com a gente sobre isso, por favor. Obrigado. Sim, claro. Eu acho que é interessante contar um pouco a história, né, de como foi. Eu acho que esse vídeo já fala um pouco ali, mas com alguns detalhes a mais. Eu acho que a série ela surge muito de uma insatisfação, né, de como o SUS era retratado na mídia, de maneira geral, né. Então, tanto do ponto de vista jornalístico, digamos, a gente teve um período, talvez agora, isso é uma coisa interessante até, eu acho que para novos estudos, para ver se a pandemia mudou de alguma forma a percepção sobre o SUS. Me parece um pouco que a imprensa começou a tomar ter um outro discurso, né? Eu acho que isso é uma coisa atual para a gente até pensar, mas esse período era, obviamente, um discurso de que tudo que era ruim era o SUS, né? E que tudo que é bom é o privado, enfim. E eu que fui trabalhar, eu fiz residência de infectologia, mas depois eu fui trabalhar numa unidade básica de saúde. Muito também por uma insatisfação de como a minha formação tinha sido super especializada, né? Eu fui para um hospital terciário já me formar como infectologista e senti a falta de uma formação mais básica. E aí senti essa necessidade de ir para uma unidade básica depois da residência. E me deparando com a unidade básica, eu vi que ali que tinham muitos problemas, é evidente, mas vi também a potência, que era a atenção primária. E aí essa insatisfação, tanto do ponto de vista jornalístico, de como o SUS era mostrado, quanto do ponto de vista da ficção, né? Comecei a observar séries médicas muito famosas, em geral norte-americanas, que retratavam esse universo sempre dos grandes hospitais, dos médicos especialistas, em geral cirurgiões, né? E aquilo, de alguma forma, me incomodava, né? E aí eu acho que foi um encontro com a Ana, por ser minha irmã, obviamente. Ela estava fazendo uma série de TV, foi uma das primeiras séries nacionais, porque o Brasil não tinha essa tradição, né, de séries. Acho que agora a gente está muito habituado a ver séries, mas há 10 anos, 2009, 2010, era uma coisa rara. Essa série da Fox foi uma das primeiras séries. E era sobre uma delegacia de polícia que mostrava muito a realidade brasileira das delegacias, que era muito diferente das séries policiais norte-americanas. E aí ela vivenciando isso como atriz e eu vivenciando isso como médica, a gente teve um pouco essa ideia, assim, se a gente pensasse num projeto de uma série que retratasse o universo da saúde pública brasileira e que fosse numa unidade básica, porque eu achava aquele universo incrível, assim, a equipe de saúde, né, as casas dos pacientes, todo dia os casos novos e a vida das pessoas, quer dizer, a unidade está sempre naquela... É isso, tem muita história, né, tem muita vida. E quando a gente pensou isso, era meio que um sonho, digamos assim, vamos fazer uma série, mas... tocamos a vida, obviamente, mas a gente acabou assim, vamos escrever o projeto. Escrevi o projeto, a gente mostrou para um roteirista, que foi o roteirista dessa série 9mm, o Newton Canito. Ele adorou a ideia, falou, nossa, acho incrível, não tem uma série brasileira, porque na época também não tinha, Sob Pressão e outras coisas que foram surgindo. Vamos mostrar para a produtora de cinema, que é a Gulani, o Caio Gulani aparece falando aí, eles acharam incrível a ideia também, porque é isso, tem um espaço no audiovisual, séries médicas são muito vistas, né, são sucesso no mundo inteiro, então, quer dizer, já tem uma coisa dos canais, de quem poderia se interessar, já entrar nesse nicho séries médicas, né. E a coisa foi acontecendo. Acho que um fator muito importante foi que, no momento, a gente tinha políticas para o audiovisual brasileiro. Então, especialmente a lei da TV paga, que obrigava os canais de TV, então a Universal Channel e outros canais de TV estrangeiros, por essa lei,
eles são obrigados a apresentar um conteúdo nacional, 3h30 semanais de conteúdo nacional. Isso abriu uma série de editais, de incentivos, do ponto de vista da Ancine, para que fossem apresentados projetos. E a gente apresentou o projeto da série Unidade Básica. Então, eu identifico que esse momento político foi muito favorecedor, né? Tanto do ponto de vista do audiovisual, quanto do ponto de vista também da área da saúde. A gente tinha no Ministério da Saúde um momento de incentivo à atenção primária, né, de políticas para a expansão da estratégia da saúde da família. Então, tudo isso, essa conjuntura, digamos, favoreceu o projeto. E a gente foi, então, construindo o que seria essa primeira temporada. Para a construção da primeira temporada, a gente foi entrevistar, então, vários pesquisadores da área da saúde coletiva. A gente entrevistou o professor José Ricardo Aires, que foi meu orientador depois do doutorado, Gastão, enfim, uma listagem de pessoas aí que vocês conhecem bem da Abrasco, para perguntar um pouco o que seria interessante numa série que retratasse uma unidade básica de saúde, que a gente mostrasse, né? Porque a gente decidiu retratar a unidade básica de saúde, mas a gente podia ter vários recortes, né? Quer dizer, você pode entrar por vários caminhos. E aí a gente fez esse processo de conversar muito com as pessoas, a gente visitou várias unidades básicas, a gente conversou com enfermeiros, agentes comunitários, dentistas, muitas pessoas que estavam envolvidas com a atenção primária. E aí foi nascendo o roteiro. Paralelamente a isso, eu senti muita necessidade de me aproximar do campo da saúde coletiva, porque eu havia feito medicina, uma residência em infectologia, claro que tem relação com a saúde coletiva, mas eu nunca tinha tido uma formação mais sólida, né, no campo da saúde coletiva. Aí eu fui fazer meu doutorado na USP com o professor José Ricardo Aires, e aí que eu acho que foi nascendo também, que depois virou um livro, acho que alguém está escrevendo, que é baseado nesse meu doutorado, eu publiquei pela UCTEC esse livro, e aí que eu acho que foi nascendo mais do ponto de vista conceitual as questões que a gente queria abordar na série, né? Então, do ponto de vista mais desses conceitos, não vou me alongar muito, acho que quem tiver mais interesse tem o livro, enfim, a gente pode conversar mais, mas eu elenquei, digamos, 3 pilares, digamos. Um primeiro pilar, que seria essa dicotomia entre um discurso biomédico e um discurso ampliado do cuidado, né? E aqui a gente envolve clínica ampliada, método clínico centrado na pessoa, enfim, uma série de autores e referências, mas que eu chamei desse cuidado ampliado do cuidado, desse olhar ampliado do cuidado, que aí nós construímos esses 2 personagens principais. Então, a Laura representaria, né, essa formação mais tradicional, hegemônica, do discurso biomédico, e o Paulo representaria esse outro olhar ampliado do cuidado. E, a partir disso, a gente foi escolhendo casos que fossem exemplos, que fossem casos interessantes para discutir esses 2 olhares, né? Um segundo pilar seria uma discussão sobre as vulnerabilidades, né? Acho que tem uma discussão que o HIV trouxe com muita força, que é um pouco a limitação do conceito de risco quando você pensa em ações de promoção e prevenção à saúde, e aí você pensar de um jeito mais amplo com esse referencial das vulnerabilidades, passa a ser muito mais interessante, né, para entender como os determinantes sociais vão interferindo no processo de saúde e doença. E aí a gente foi escolhendo casos também que representassem, de alguma forma, diferentes tipos de vulnerabilidades, digamos assim. Então, uma senhora idosa num grande centro que perdeu o marido, está em luto, ela não adere à medicação da diabetes, né? Então, é uma senhora que tem uma vulnerabilidade grande para o adoecimento, enfim, por essa determinada questão. O paciente que tem HIV e é de uma religião que fala que ele está curado, uma família que faz uso abusivo de álcool, um bairro que não tem saneamento básico, né? E você vai ter um surto de leptospirose. A questão da homofobia como também determinante de adoecimento, e eu acho que na segunda temporada a gente ampliou isso para questões gerais, como o racismo estrutural, a questão de moradia. Então a gente tem um episódio de tuberculose, condições de moradia, a questão do feminicídio. Então a gente foi trazendo temas
que são estruturais no Brasil, né, infelizmente, que a gente entende como importantes e relevantes no adoecimento, de toda a discussão do processo de saúde e doença. Então, esse seria um segundo pilar, a questão das vulnerabilidades. Um terceiro pilar e último, geral, assim, a gente queria mostrar muitos atributos da atenção primária. Então, sempre uma briga que eu tinha sempre com o roteiro era tem que ter reunião de equipe, tem que ter visita domiciliar, tem que ter procedimento, né, para não ficar só o postinho que faz só a vacina, o posto faz outras coisas também, né? Então, trazer esse universo de uma atenção primária. Eu acho que a nossa unidade básica não é perfeita, não é maquiada, não é linda, mas ela mostra que ela, sim, consegue fazer muita coisa, ela tem muita potência. Então, eu acho que a gente foi construindo nesses pilares, junto com uma equipe de roteiristas, e depois entra uma equipe de arte, enfim, o universo do cinema é um universo muito... São muitas pessoas envolvidas, né? Para a gente chegar nesse resultado, você tem muita gente... muitos artistas, né, os atores, então, Ana, Caco, enfim, trouxeram essa vida, a Laura, Paulo, Malaquias, o Vinícius, a Beth, a Carlota, os diretores, aí vem uma equipe de arte que visitou várias unidades básicas para chegar nessa unidade nossa aí, porque essa unidade não era uma unidade verdadeira, né, ela é construída, ela era um galpão abandonado, uma fábrica, e a equipe vai lá e constrói a unidade. Então, tem arquitetos que pensam nessa unidade básica. A gente tem que pôr muitas janelas, porque a janela mostra um pouco essa relação com a comunidade, não é um lugar fechado, salas fechadas. A luz, a música, o figurino, enfim, tem uma série... Ali, por trás de um trabalho como esse, tem muita produção artística, né? Eu falo assim, eu venho com um certo discurso, que é esse nosso da saúde coletiva, que a gente quer falar, que a gente acredita, mas quem traduz tudo isso são esses artistas que são do cinema e que conseguem, de alguma forma, com uma luz, né, com um jeito de mostrar essa tradução. Então, assim, o que eu fui discutir no meu doutorado é um pouco quais são os limites e as potências em se comunicar conceitos da saúde coletiva por meio de uma estratégia como unidade básica. E aí foi isso, a gente viu muita potência em muitos conceitos, por exemplo, o discurso biomédico versus outras formas de dispensar o cuidado foi potencializado, porque a gente colocou os dois protagonistas para fazer essa discussão, né? Agora, um conceito, por exemplo, da integralidade, é uma coisa que eu discuto um pouco dos limites. Por quê? Porque você tem a centralidade só nos personagens médicos. Então, a questão dos outros profissionais, e daí eu acho que é uma discussão interessante para fazer aqui, realmente fica muito prejudicada, né? E nesse formato, 30 minutos, é uma série médica, enfim, tudo isso são limitantes para você mostrar outros. Claro que pode ter um profissional que chega, que vai, mas assim, o núcleo básico ali tinha que ser de 4 pessoas, poucas pessoas, né? Porque, enfim, esse o formato das séries, e essa série em especial tinham só 30 minutos, então a gente não tinha muito como ir para outro caminho. A gente também só fica na unidade básica, então a gente não conseguiu mostrar outros níveis de atenção do sistema. Então, eu tinha uma cena que eu queria colocar um hospital, um CAPS, um serviço secundário, enfim, não, do ponto de vista de produção, fica muito mais caro, né, você ir para outros cenários. Então, o máximo que a gente conseguiu foram as casas dos pacientes, e mesmo assim, para vocês terem uma ideia, é uma discussão, porque fica mais caro você ir para um outro cenário. Então, do ponto de vista de recurso financeiro, tudo isso tem que ser negociado com os produtores. Mas, enfim, todas essas questões vão limitando alguns conceitos que a gente acredita, que a gente, enfim, o campo da saúde coletiva trabalha, elaborou e tudo isso, de serem comunicados. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista geral, é um pouco isso que eu queria começar falando, né? E a gente fica muito feliz, só para terminar, assim, que a série não foi pensada, então, inicialmente, para ser um material educacional do ponto de vista mais clássico, né? A gente não pensou, vamos fazer isso
para ensinar isso, ou vamos fazer. Ela foi pensada para ser uma série de TV, mas hoje a gente percebe que exatamente por isso, eu acho, ela é muito usada como recurso educacional. Porque talvez se a gente fosse por um caminho mais uma cartilha, né, dos conceitos, de como tem que ser, de exatamente um padrão. Por exemplo, o Paulo, se ele fosse muito certinho, faz tudo certinho, perfeito, talvez ela não tivesse sido tão utilizada, né, pelos professores, os alunos talvez não se interessassem tanto. Então, era sempre uma briga. Eu tendia mais a querer uma coisa, então eu achava absurdo o Paulo fumar, por exemplo. Foi uma coisa que eu briguei, achava que o Paulo não podia fumar, ele é o médico que está lá. E eu fui sendo convencida de alguma forma de que não, que era mais interessante essa contradição mesmo. As pessoas são contraditórias, né? As pessoas não são só uma coisa ou outra. Então, com o tempo, acho que a gente foi percebendo que a riqueza da série está justamente nessas construções não tão padronizadas, para você pensar que só sendo assim é que a gente vai conseguir usar com os alunos, porque senão os alunos não vão, né? Acho que a gente tem que entender que são outras dinâmicas, enfim, que a arte vai por outros caminhos, tudo isso. Acho que é isso, deixar a Ana falar aí, senão eu falo Muito demais. bom, Helena, obrigado. Olha lá. Bom, gente, primeiro, assim, não sou da área da saúde, né? Então, às vezes, até falando, eu não uso exatamente os termos mais adequados, mas eu vou aos poucos, assim, acho que já tô há alguns anos tentando aprender o que é saúde coletiva e entrar nesse universo que me sinto cada vez mais próxima dele. E o que tem de bonito nessa história é que eu faço sempre novos amigos e conheço pessoas maravilhosas. E o que mais sempre me emociona e o que eu fico sempre mais, assim, o que me toca, o que me comove é que eu conheço gente que gosta do povo, sabe? E cada vez que eu participo desses encontros e com pessoas que discutem saúde coletiva, que defendem o SUS, eu acho que é a minha turma, porque eu acho muito bonita essa opção. E eu acho que eu fui entendendo isso com a Laura, porque a gente chegou, né? Eu tenho esse contato com a Helena, com todo esse universo que ela traz, mas eu precisava, na construção da série, entender o caminho da Laura, né? Qual que é esse caminho que ela faz? Que ela começa a primeira temporada, essa personagem que vocês viram aí, né? Uma menina recém-formada, com uma formação totalmente tradicional, que tinha um projeto de vida muito claro, assim, ela namorava um medicão, ela ia casar, ter filho, os dois chegavam naquele carrão lá na UBS com os jalequinhos pendurados, e a vida dela estava resolvida. E aí ela entra para trabalhar na UBS e ela começa a perceber que a formação dela não dá conta. Ela não dá conta daquilo, ela não consegue lidar com aquele universo, é muito mais complexo do que ela imaginava. Ela imaginava que ela ia para um lugar mais simples, para pegar uma certa experiência, e ela se depara com uma realidade muito mais complexa, assim, que a formação dela não dá conta. Então tem várias cenas que ela fala, mas eu não sou psicóloga, por que eu tenho que lidar com isso? Por que eu vou conversar com o pastor? Por que ela não consegue entender? Ela acha que aquilo não é o trabalho dela, definitivamente, né? Ela foi formada para analisar e fazer o diagnóstico. E aí ela vai, aos poucos, se envolvendo com a UBS. O universo dela vai ampliando, ela vai se envolvendo, e no final da primeira temporada ela está totalmente apaixonada pelo aquele trabalho, pelo aquele universo. É uma coisa muito diferente do que a vida dela apresentou até agora para ela, e ela sofre essa transformação. O que eu acho é muito bonito da série, né? Dessa opção que a gente fez pela transformação da Laura. Porque é uma opção do ponto de vista assim, dramatúrgico, do ponto de vista da construção de um roteiro, não muito fácil. Porque vocês imaginam, a gente constrói uma série que é o conflito de duas visões. Então, ela, do ponto de vista do roteiro, ela está resolvida até o fim, porque sempre vai ter um caso, um personagem vai ter uma visão, o outro personagem vai ter outra, eles vão brigar, eles vão namorar às vezes, e
tá resolvida, pode fazer 30 temporadas. Quando você faz uma opção da Laura se transformar, complicou a situação, né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo, a gente faz tudo mais difícil nessa série, assim. Mesmo sabendo que a gente ia criar um problema para nós mesmos na construção dos roteiros, a gente fez uma opção dela se transformar. E quando eu falo que é tudo mais difícil, é porque é tudo mais difícil mesmo, assim. Essa discussão de fazer uma coisa muito diferente do que são as outras séries médicas, elas não são daquele jeito por acaso, elas têm fórmulas que seguram o público, né? Que constroem narrativas atraentes. Então, quando você faz uma série, por exemplo, numa emergência, você tem um elemento ali que vai morrer, não vai morrer, vai morrer, que você segura o espectador ali, só não vai morrer. Faz 3 cenas de parada, fechou o episódio, né? Ou uma coisa como o Dr. House, que você vai naquela investigação super, ultra tecnológica, você também segura no detetive ali a história, né? E a gente tinha o desafio de fazer um episódio que era sobre diabetes. Então, são temas muito mais, do ponto de vista da construção de um roteiro, muito menos conhecidos no imaginário do espectador, né? Muito menos tensionados. Então, a gente foi por caminhos muito mais difíceis, assim. E esse caminho de optar pela transformação da Laura também é muito difícil. Mas, enfim, essa é a nossa opção, porque a gente achava que era importante ela se transformar. E aí, o meu desafio foi tentar entender, né, como atriz, e quando eu falo como atriz, é no meu próprio corpo, né, porque eu tinha que fazer essa personagem, o que levava uma pessoa a se apaixonar pelo ambiente, pela atenção primária, por esse trabalho na UBS. O que é que leva uma pessoa a se apaixonar por aquilo, a ponto de mudar toda a vida dela em função daquela experiência? E aí eu ouvi muitas pessoas, né, relatando esse trabalho, essa aproximação, a beleza, o amor pelo povo, pelo cuidado, tudo isso, e fui tentando entender. Mas teve um dia, o Rodolfo já deve ter ouvido essa história, porque eu sempre conto ela, teve um dia que a ficha caiu para mim, assim, que é o seguinte: o consultório da doutora Laura, na primeira temporada, quando ela chega, ele está vazio. Ele não tem nenhum objeto. Ela chega, só as coisas, né, do consultório mesmo. E durante a temporada, o pessoal da direção de arte, que foi uma coisa muito sensível da direção de arte, isso, que visitou várias unidades básicas, começa a colocar uma série de objetos no consultório, de coisas que a Laura ganhou de pacientes. Então, tem um desenho de uma criança, tem uma lembrancinha de viagem de uma senhora, tem um doce, tem um crochê que ela ganhou, tem uma série de coisas que ela vai ganhando e aquele consultório vai enchendo de coisinhas. E aí, um dia, os patrocinadores da série vieram no dia da filmagem lá no set, e eu fui mostrar isso. E aí eu comecei a explicar. Falei, isso aqui são coisas que a Laura ganha dos pacientes e tal. Quando eu comecei a explicar, eu comecei a chorar. Mas não era a Laura, era eu mesma. Eu comecei a chorar, tipo, os caras olhando pra minha cara. E eu chorando. Eu falei, gente, é isso. É isso que é a tal da atenção primária. É isso, assim, eu entendi. Aquela hora eu entendi o que era. Porque numa sociedade que é organizada, que é tão organizada pelo dinheiro, que é tão organizada na relação cliente, né? Que é tão num outro lugar, você ter um tipo de vínculo que é estabelecido fora disso, né? Que tem o afeto como uma referência principal, o cuidado como uma referência principal. Então, aqueles presentes era a única forma daquelas pessoas de agradecer aquele cuidado, de agradecer aquele momento.
E eu achei isso a coisa mais bonita do mundo, assim, eu falei, gente, é isso. E isso foi determinante para eu entender as motivações da Laura e esse processo de transformação dela, e para eu entender também como pessoa a beleza desse trabalho e o nível de afetividade que ele envolve, né? Então, essa é um pouco a minha história de encontro com essa personagem. Aí ela se transforma, acho que ela vem na segunda temporada muito mais empoderada, né? Aí acho que tem junto disso também um processo meu e da Helena, porque a gente se encontrou com as ideias feministas nesse processo, né? A gente começou a pensar em série em 2010, né? De lá para cá tanta coisa mudou, são tantas descobertas, tem uma geração nova que trouxe para a gente também tantos questionamentos, falava, por que a mulher que tem que ficar aprendendo com o homem, né? A Laura tem muita coisa, o Paulo tem muita coisa para aprender com a Laura também, e aí tem uma inversão um pouco nessa segunda temporada, e a gente constrói a Laura muito identificada com as questões das mulheres. Então, nos dois episódios finais da segunda temporada, que a gente trata de direitos reprodutivos, aborto, violência contra a mulher, enfim, uma série de coisas que são questões que afetam diretamente a Laura por ela ser mulher. E aí a gente tem esse processo de construção. Vamos ver o que vai acontecer na terceira temporada. Mas a nossa ideia é essa conexão com o tempo, né? Porque eu acho que o bonito de fazer uma série, diferente de fazer uma obra, né, um filme, alguma coisa fechada, é essa possibilidade de você ir refletindo o seu tempo, né? O tempo que a gente vive, as questões do seu tempo. Então, a gente tinha todos os roteiros prontos, nós estamos trabalhando tudo de novo, porque a pandemia trouxe uma série de novas questões e que a terceira temporada da série vai abordar. E a Helena falou um pouco sobre os limites, assim, só para falar um pouco para vocês, assim, ela é a maior defensora de todas as discussões da saúde coletiva, tem que ter reunião de equipe em todos os episódios. Vocês imaginem que fazer reunião já é uma coisa chata, fazer cena de reunião, tipo, vocês imaginam o que é fazer uma cena de reunião? Uma reunião na ficção, assim, não é nem a reunião, reunião mesmo, é reunião na ficção. Mas ela insiste, a gente entende a importância, então tem sempre esse lugar, né? Por isso que é interessante, tem sempre esse lugar onde está a arte, onde está a dramaturgia, o roteiro, as escolhas estéticas e a discussão de conteúdo que a série traz. E acho que é desse encontro e desses conflitos que as coisas vão rolando. Mas vamos conversar mais, vamos ouvir as perguntas. Maravilha. Que coisa interessante esse relato, né? A coisa de quando caiu a ficha. Muito, muito interessante ouvir aí mais uma vez. Nós temos algumas perguntas já aqui, mas antes eu queria passar a palavra para o Celso, ele meio que contextualizar como é que ele faz uso lá na USP e contar um pouco para a gente isso, e aí a gente conversa mais abertamente, enfim, escuta as outras pessoas, as outras pessoas que querem perguntar, as outras pessoas que quiserem falar. Certo? Tá com você então, Celso. Obrigado, Rodolfo. Que delícia ouvir as duas irmãs e esse processo todo dessa série. Eu, na verdade, queria colocar algumas questões que a gente foi experimentando na Odonto, lá da USP, ao utilizar a série como material pedagógico da nossa disciplina de odontologia em saúde coletiva. E, assim, acho que a Helena colocou uma coisa bem legal, né, que não era para ser um material pedagógico. Então, assim, exatamente por isso que a gente escolheu, né, a série como material pedagógico, por ter essa naturalidade. E eu acho que dentro disso tem algumas coisas que a gente tem discutido com os alunos e que são muito legais, que é assim, tem coisas subjetivas,
né? Quer dizer, claro que o conflito Laura e Paulo, os alunos logo percebem, porque a gente pede, na verdade, como técnica, para que eles escolham, eles assistem à série, a gente dá um prazo, principalmente nessa fase remota, eles escolhem alguns episódios e eles vão discorrer o que eles viram na opinião deles. Então, é muito interessante, porque vem olhares distintos sobre o mesmo episódio. Isso é muito legal, porque, assim, ela não, seria muito superficial só ensinar os conceitos básicos, né? Quando você falou da integralidade, da reunião de equipe, que isso são coisas abordadas no campo teórico, digamos assim, mas eles verem na série e eles se relacionarem com a série. É muito rico, né? E uma outra coisa que eu queria dizer, que assim, ela é maravilhosa também no sentido de que ela mostra, e obviamente para os alunos, que nem tudo são rosas, né? Que mesmo a proposta da estratégia de saúde da família, o vínculo do Paulo com o Malaquias, com o território, a transformação da Laura é espetacular, mas que tem, por exemplo, conflitos na própria reunião da gestão, com a gerente, enfim, existem personagens que tensionam o processo, e isso é muito legal para problematizar com os alunos, né? Essa coisa que, assim, não, senão fica uma coisa muito de bandeira, né? De discurso. Assim, o SUS, eu acho que, assim, por um lado, tem eles verem o SUS como ele é na vertente da atenção básica, ao mesmo tempo, problematizar com questões de conflitos de perspectivas dos profissionais, ao mesmo tempo que as reuniões de equipe são extremamente tensas, e isso acontece na verdade. Acho que essa é uma questão importante. E também, no caso, principalmente da odontologia, mostrar, porque eu acho que tem uma questão importante que acontece, eu acho, em grande maioria das faculdades, que é o fenômeno do currículo oculto. O currículo oculto, muitas vezes, é aquele currículo que não é falado, mas ele é falado indiretamente pelos professores ou pelos alunos que vêm para a faculdade com suas expectativas, e trabalhar no SUS como dentista, muitas vezes é falado na língua do currículo oculto como algo que não é sinônimo de sucesso profissional, né? Então, eu acho que, assim, e essa subjetividade da série é fantástica, porque eu acho que é outra questão que dá para mostrar, dizer, olha, dá para se trabalhar no SUS, as pessoas são felizes trabalhando no SUS, o SUS é importante, né? Eu acho que isso são coisas estimulantes do ponto de vista pedagógico para trazer esse equilíbrio. Então, assim, eu queria só terminar a fala, para não me alongar, a gente dá espaço também, o Rodolfo vai falar, assim, eu falei para vocês, na USP, a gente tem várias experiências já que os alunos podem sair a campo, né? Projetos sociais, a gente tem uma disciplina hoje interdisciplinar que acontece só numa UBS, né? É uma disciplina optativa com vários cursos da saúde, que os alunos ela não acontece nada na universidade, ela acontece todinha numa unidade básica de saúde, né? Um semestre, e é muito interessante porque os alunos assistem, os alunos que fazem essa disciplina, eles assistem a série e eles vão dialogando com o que eles estão vendo na própria UBS, né? Então, isso é muito rico, né? E eles vão conseguindo identificar dos personagens reações que eles vão vendo na realidade. Então, assim, é um jogo pedagógico de que a série está mostrando a realidade de uma forma muito brilhante e, ao mesmo tempo, aquele aluno que está olhando para a realidade de onde ele está. E esse diálogo é muito rico, né? É muito rico, porque ele dá conta de coisas que, às vezes, a gente jamais conseguiria dessa forma em sala de aula de saúde coletiva. Isso que é muito legal. Então, assim, terminando, assim, como elemento pedagógico, gente, tem várias vertentes aí que a série nos ajuda muito, né? Então, parabéns para vocês. A gente está esperando ansiosamente a terceira e já vou jogar uma demanda da tela inteira, né? Está na hora de aparecer a saúde bucal para a gente mostrar para os alunos também a saúde bucal acontecendo, né? Todos os seus conflitos na atenção básica.
Rodolfo, com você. Maravilha, maravilha, Celso, obrigado. Acho que já fica aí um estímulo para o debate, né? Acho que elas sempre recebem essas demandas aonde passam aí nas lives. Já teve live da Liga de Nutrição de algum lugar, e os nutricionistas pedem, cadê o NASP, cadê o nutricionista, não é isso? Não é isso, Helena e Ana? Obviamente, cada categoria, cada campo, enfim, cada núcleo de conhecimento aí vai tentando se situar, porque todo mundo quer se ver nisso, né? Acho que se chegar um dia lá, que nem os tais seriados americanos aí com 15, 18, alguns aí já com 20 temporadas, né? Tomara que a gente consiga incluir todo mundo e o máximo possível. Mas a saúde bucal está aqui, mais uma vez, sendo pautada. Aqui na UFES e na UNEF, assim, eu tento experimentar alguns modos de utilização da série, né? Isso em nível de bacharelado mesmo. Eu atuo não somente com o curso de odonto, mas com outros cursos da área da saúde, e o que eu fico impressionado é com a questão da aceitação dessa ferramenta metodológica, né? A gente está muito num cenário onde a gente fala de metodologias mais ativas, enfim, metodologias que chamem o aluno mais, né, para a aula e para o interesse de estudar e de se aprofundar em algo. Né? E acho que isso que o Celso pontuou é uma coisa que eu compartilho muito aqui. Nesse período da pandemia, então, assim, a série foi essencial enquanto ilustração, né? Enquanto naqueles momentos que a gente não podia ir a campo por causa das restrições, né, impostas pela pandemia, né, a série foi, né, como se diz, foi uma mão na roda, foi algo que nos ajudou muito a ilustrar, né, claro que com todo cuidado, com todas as ressalvas aí da linguagem artística, da linguagem cinematográfica, né, os alunos se assustam muito quando o Paulo vai na casa de uma usuária e, ao perceber que ela não está utilizando ali os medicamentos, ele joga fora, ele, né, fez aquela situação ali, né. É claro que o absurdo faz parte, né, é claro que o exagero faz parte, né, e isso, obviamente, a gente conduz, a gente tenta fazer essa devida ressalva, né, mas, assim, além dos inúmeros assuntos que a gente pode abordar, toda essa questão subjetiva também, que o Celso já ilustrou também, né, logicamente. Então, a série, enquanto material complementar, suplementar, ou de apoio, né, seja lá que termo a gente queira dar, ela é muito interessante. No início, eu passava 1 ou 2 episódios e deixava enquanto tarefa para casa, ver os outros, para ver se fica com aquele gosto de quero mais, e esse feedback, essa avaliação era muito interessante, mas muitos falavam que não conseguiam ver, ou etc., ou que não deu tempo, etc., e eu passei a utilizá-las na íntegra, muitas vezes, a depender, né, da turma e etc., dentro da aula mesmo, porque ele tem ali 20, 25 minutos, né, acho que é algo que sempre acaba que cabe, né, e só para finalizar, assim, avaliações extremamente interessantes, né, daqueles alunos que vêm à série e vão para o campo. Então, quando a gente está lá na vivência do campo, eles meio que comparam. Eu vi isso aqui na série, né, eu vi isso aqui, realmente, numa visita, a gente vê isso aqui a gente vê aquela realidade da pessoa, né, e mesmo não tendo dentista na série, pelo menos a aceitação no curso de saúde bucal, ela é enorme, né? Eu faço sempre essa pergunta, não ter dentista na série lhe desmotivou em algum momento, ou você achou que teria, mas não teve e tal, e eles sempre respondem muito positivamente, mas a gente consegue fazer analogias, isso é muito interessante. Então,
é algo que a gente sempre menciona quando vai a campo, né? Assim, a gente vai agora na casa da pessoa, aí é que a gente vai ver aquela realidade, aquela que não adianta muitas vezes a gente passar algumas orientações no consultório, né? Enquanto que na vida real ele tem uma outra vivência, ele tem uma outra realidade, a coisa da determinação, né? Da saúde e da doença. Então, eu acho que talvez todos aqui que usam a série, ou que já utilizaram a série de alguma forma, ou em algum momento, ou em algum contexto, certamente tem boas histórias para contar, né, e acho que vale a pena a gente, em algum momento, discutir isso também e tal, mas acho que ficariam essas duas experiências aí da USP, da UFES, e, enfim, de outros cenários que tenhamos. Tem muita experiências também em nível de residência, em nível de pós, né, que fazem uso também, tá? E se tiver alguém do grupo Biomídias aqui também, né, a Helena faz parte, ela já vem nos acompanhando aí há um certo tempo, essas experiências que a gente compartilha por lá também. Mas eu queria passar as palavras para as perguntas. Fala, Celso. Nós temos inscritos aqui, a gente pode começar com o professor Noro. O professor Noro foi o que levantou a mão inicialmente. Isso. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes, né? Bom, Ana e Helena, primeiro eu queria agradecer, tá certo? Porque, assim, eu gosto de série, mas eu sou apaixonado pelo SUS. Então, quando eu abri a unidade básica, realmente eu falei, rapaz, onde vocês foram se meter? Porque, na verdade, a série, eu discordo do Rodolfo, ela não deve ser vista como algo complementar, suplementar, e eu acho que esse é o problema que vocês trouxeram para vocês. Porque a gente que ama o SUS vai querer muito mais. Eu sou pouco corporativista, né? Eu acho que a saúde bucal é muito importante, como as várias outras, mas a atenção básica tem uma complexidade tão grande que é inesgotável o que a gente tem para trabalhar nela, viu, Helena? E, por enquanto, acho que o hospital dá um tempinho, porque o hospital tem muita série de hospital, de urgência e tal, porque a atenção básica é uma complexidade fantástica. E aí, eu saio da corporação, mas para pensar na perspectiva regional, né? Eu sou nordestino há 25 anos, e o que a gente percebe, né? A lógica daqui é fantástica, tem uma outra perspectiva que extrapola desde a questão da estrutura, né, da própria unidade, né, que aqui é uma coisa muito mais difícil da gente ter. Então essa talvez seja a primeira coisa que os meus alunos de cara percebem, mas quando os personagens vão para a comunidade, quando eles entram nas casas das pessoas, aí eles se veem, né? Só que a nossa população também tem outras características, né? A gente tem áreas aqui dentro do mangue, a gente tem comunidades em cima de dunas, né? E todas elas são cobertas pela vulnerabilidade, pelas equipes de saúde da família. Então, por que eu estou falando isso? Eu sei que, é claro, a gente extrapola, né? Porque essa série é, para mim, uma série que tem que ser identificada como uma série cidadã. A gente não, portanto, né, o fato de estar num canal privado, né, é uma coisa que eu acho que, a partir do ano que vem, a gente vai ter que repensar, né, porque eu acho que uma série dessa natureza tem que passar num canal estatal, porque ela não é a questão... Veja, como o Rodolfo coloca, a questão da dramaturgia a gente não domina, mas cada enfoque que tem, a gente percebe de forma muito clara o quanto isso pode contribuir para que a população compreenda, né, o que é o SUS, né, a complexidade que ele tem, a capacidade que ela tem de poder intervir, que ela, enquanto sujeito ativa, pode estar nessa construção. Então, sem dúvida, hoje vivemos um momento muito funesto, né, na nossa política, o SUS se degradando, aí, com alguma perspectiva de avanço por conta da pandemia, que muitas vezes começaram a perceber, né, o quanto é fundamental. Mas, enfim, esse eu acho, Helena e Ana, que
que é um tema para a gente colocar no colo dos gestores do SUS, né? Quando a gente tiver um governo que compreenda efetivamente a importância do financiamento do SUS, de que forma ele tem que ser trabalhado, como a população tem que se apropriar dele, na minha cabeça, sem ser ufanista, eu acho que a série pode trazer uma contribuição que extrapola a própria perspectiva da dramaturgia, porque ela eu conheci por Rodolfo, né? Quando ele falou, eu devorei, né? E não fui só eu, tudo bem, eu tenho esse vínculo direto, sou professor, mas várias pessoas que não têm nada a ver com o SUS falam, nossa, mas é isso, é desse jeito? Poxa, eu não imaginava. Então eu fico pensando, várias questões que eu abordo em sala de aula, e como nós todos da saúde coletiva sabemos, a formação da área da saúde ainda é muito tecnicista, muito biomédica, muito preocupada, e a gente, numa atividade, acho que Celso falou, né, é muito mais dinâmico, a gente ganha muito mais adeptos e alunos que, nossa, peraí, né? Então, existe essa possibilidade. Então, veja, eu só queria deixar isso aqui para uma reflexão para o futuro. Eu acho que agora vem a 3ª temporada, deve trazer novos... Mas uma questão, Helena, a atenção básica, ela é inesgotável. Quanto mais a gente mexe, né? Hoje mesmo, agora, eu estava num evento aqui, professor Samuel Moisés traz uma experiência de uma criança que era totalmente isolada dentro de casa e que não queria mais ir para a escola porque sofria de bullying, porque tinha todos os dentes anteriores destruídos, né? Então, vejam, é uma situação particular e o impacto que isso tem, né? A hora que Então, veja, não estou querendo ser corporativo, né? É só a questão para dar o tamanho, né, da complexidade que a gente tem na atenção básica, né? A gente, quando conversa com os agentes comunitários de saúde, a gente vê cada domicílio com necessidades absurdamente específicas, né? A questão dos portadores, dos portadores de algum tipo de deficiência, não só física, mas, enfim. Então, para fechar, que eu já falei muito, eu queria agradecer imensamente a iniciativa de vocês. A tua tese de doutorado, Helena, é fantástica, adorei, e tenho esperança, sim, que isso se transforme para além da tela da televisão privada, para que a gente possa usá-la enquanto instrumento de cidadania concreto. Legal, Noro. Muito obrigado. Acho que a gente pode ouvir, talvez, as outras 2 perguntas e aí abrir para Helena e para Ana, talvez, né, comentarem, pode ser? Acho que é a Tayara, é isso? Boa noite, gente. Tayara, se você conseguir ser objetiva, talvez em 1 minuto ou 2, a gente... deixar, vou tentar. Obrigado. Valeu. Boa noite, gente, com licença. Me chamo Tayara, sou farmacêutica de formação, atualmente sou residente em saúde da família, com ênfase na população do campo, aqui em Pernambuco. E eu tenho meu companheiro Éder, que é formado em publicidade e propaganda, fotógrafo, que me ajudou, assim, e junto comigo vem se emocionando também pelo debate de vocês. Acho que agradeço imensamente a oportunidade de poder ouvi-las. Agradeço ao pessoal do Diálogos, né, de estar aproximando de fato essas áreas e criando esses espaços que a gente precisa criar, né, para conversar sobre o audiovisual e a saúde. E desde o ano passado, né, a gente vem criando um projeto de fazer um documentário sobre a saúde do campo, né? Então, a Éder começou a acompanhar a gente nas nossas diárias de campo, né, nas nossas idas a campo. A gente trabalha em comunidades quilombolas e assentamentos do MST aqui no Agreste de Pernambuco. E logo que a gente começou essa aproximação, né, as primeiras referências que surgiram para a gente foram da série. Então, eu tive contato também enquanto sistema pedagógico, né, professores utilizaram na residência também para discussões, e depois, a partir dessa aproximação, comunicação e a área da saúde, né. E tem sido um desafio gigantesco, assim, fazer isso dentro de uma residência, né, 60 horas e tudo mais,
criando espaço de diálogo entre saúde e comunicação, né? A gente criou um projeto aqui de comunicação, que é o Campo Comunica, que também vai trabalhar com outras linguagens, assim, LAMB, por causa da questão da pandemia, que a nossa turma começou dentro desse contexto, então, muitas limitações, né, nesse sentido. E a gente viu na comunicação um caminho, né, de trabalho e de contar a nossa própria história, né? Então, a gente tem a saúde do campo aqui em Pernambuco como um dos únicos programas de residência do país a se debruçar sobre essas comunidades, né? Então, só tem mais um programa em Brasília, né, junto da Fiocruz, que foi originário também daqui, né, de pessoas que iniciaram o programa aqui. E a gente sentiu a necessidade também de contar essa história, né? O que a gente faz aqui, às vezes até para falar para minha família, né? Nós somos do Rio Grande do Sul e estamos em Pernambuco porque é o único lugar para vivenciar isso tudo que a gente está vivendo. E vai explicar para a família o que a gente está fazendo aqui, assim. Então, às vezes é difícil, e aí a gente sentiu na foto, né, na fotografia, no audiovisual, esse caminho de comunicação mesmo, né? Só que encontramos alguns desafios, e um deles, que acho que daí eu queria trazer para a Helena essa questão, né? Um pouco desse diálogo da academia, né? Então, pensar uma metodologia, porque esse trabalho que a gente está desenvolvendo acontece dentro do meu trabalho de conclusão da residência. Então, eu tenho uma metodologia que eu preciso dialogar com a área da saúde coletiva, dialogar com a minha área e dizer, não, mas o audiovisual é uma ferramenta não só, né, de ensino para uma sala de aula, mas para ajudar o nosso processo de fortalecimento político mesmo, né? Dentro de um contexto de desmonte do SUS, de precarização, e a gente sabe que, enfim, as populações do campo também acabam sendo muito afetadas, né? E aí encontrei dificuldades, quem me orienta, quem pode me ajudar, eu farmacêutica, enfim, a área da saúde muito distante desse diálogo, e aí eu queria ouvir como foi para te trazer isso para dentro da academia, assim, né? E que caminhos tu encontrou para diminuir essas distâncias. É isso, um prazer enorme. Obrigada, gente. Obrigado você, Tayara, desculpa. E eu esqueci o nome do teu companheiro. Helena, fica à vontade. Pode responder, Ana. Éder. Obrigado, Éder, né? Obrigada, Tayara, Éder. Muito obrigada, assim, por suas palavras. Acho que a gente tem que trocar mais, enfim, vamos depois trocar contatos, porque acho que você trouxe várias questões muito importantes, que eu acho que a gente pode conversar mais, enfim. Eu acho que o professor Noro trouxe uma questão também, quando ele fala essa coisa de outras regiões, né? A gente sabe que a nossa série é paulistana, né? Assim, ela é uma série, ela tem um sotaque, ela está num lugar, apesar de falar de coisas gerais e nacionais e do SUS, mas eu acho que a gente tinha uma vontade tão grande de mostrar outras realidades também, e é tão difícil na ficção fazer isso, porque é isso, a nossa série tem um formato, ela é num lugar, ela é de uma produtora de São Paulo, que a gente foi fazer um documentário, eu já aproveito para falar, porque o Rodolfo pediu para a gente comentar também. A gente, durante a pandemia, foi fazer um documentário sobre a pandemia em várias regiões do país. A gente foi, inclusive, para Pernambuco, no Morro da Conceição, em Recife, filmar o trabalho da unidade básica lá. A gente foi para o Pará, filmar comunidades ribeirinhas. A gente foi num presídio em Salvador. A gente tentou buscar outros lugares e para mostrar a força da atenção primária durante a pandemia, né? Que a gente está vivendo esse desastre, digamos, esse momento tão trágico, mas que a gente vê esses focos de resistência de trabalhadores do SUS que estão ali organizando, buscando redes e maneiras de comunicar, assim como vocês têm feito. A gente tentou captar um pouco isso, a gente vai lançar o documentário no final desse ano, a gente está terminando esse documentário agora, no final do ano. Mas é claro que tudo muito difícil, né? Sem políticas públicas, sem incentivos, sem... E aí eu emendo um pouco também o que o professor Noro fala dessa coisa. Eu escrevi um artigo para a revista Interface, depois quem tiver interesse também em acompanhar, que virou sessão debates. E aí 4 autores debateram o meu artigo com o professor José Ricardo Aires, meu orientador, e o Ricardo Teixeira. E depois a gente fez uma réplica, e uma das questões que foi muito discutida é essa questão do canal privado, né? E aí uma das coisas que a gente discutiu um pouco é assim, apesar de ser num canal privado, é uma política pública
que diz, vocês não podem, vocês são uma concessão pública, né? Então, quando essa lei foi criada do audiovisual, da TV paga, ela veio no sentido justamente de falar, vocês são canais, concessão pública, vocês precisam passar conteúdo público. Então, não é que a gente está num canal privado só porque a gente quer privilegiar o canal privado, é o contrário, né? A gente vem numa lei que diz que esse privado não é privado, ele é uma concessão, ele é quer dizer, a gente tinha que ter mais políticas nesse sentido, né, de povoar esses canais com conteúdo público. Agora, é claro que a TV pública, Unidade Básica passou no Canal Saúde, por exemplo, vem passando em vários processos de formação nas unidades básicas de saúde, em universidades, porque eu acho que tem uma questão aí que é um momento muito de transição desse formato, porque se a gente tivesse, por exemplo, um tempo atrás, a gente poderia fazer DVDs com a série e distribuir para todo mundo assistir os DVDs. Hoje são os links. Então, quando você distribui os links de alguma forma, se isso virar, isso é uma discussão que a gente tem com a produtora, com o canal. Como é que você distribui os links? Eu já distribuí os links, inclusive, a gente tem uma rede de WhatsApp que os links estão lá rolando, tanto é que vocês usam, quer dizer, então não é uma coisa que está tão... É uma coisa que tem um certo acesso, mas vira uma coisa meio clandestina, porque não tem uma autorização formal, mas porque se tiver uma autorização formal, vira um link e não vira mais nada de um canal privado, de uma Globoplay, não vira mais um produto, digamos, né? E a série tem uma produtora, quer dizer... Então, tem toda uma discussão super delicada que os meios digitais transformaram completamente tudo. Inclusive, as próprias produtoras estão perdidas nisso. Como é que você faz para disponibilizar? Se é link, mas aí link você pode passar para milhões de pessoas, enfim. Tem toda uma discussão sobre isso, mas eu acho que é uma discussão importantíssima, porque para nós, quanto mais pessoas assistirem, quanto mais, óbvio que, né, a gente queria que isso fosse para todo mundo. E, por fim, só comentar algumas coisas que o Celso falou também. Eu acho que a arte, eu acho que é isso. Eu falei aqui dos conceitos, da saúde coletiva. Agora, a arte, ela extrapola tudo isso, né? E isso que é o bonito da coisa. A arte, acho que tem um autor que fala, que eu trabalhei um pouco na minha tese, até para a Tayara, que é o Gadamer, que ele fala: a arte é um encontro consigo mesmo. Então, cada pessoa, de acordo com o que viveu, de acordo com o que com a experiência, vai olhar para aquilo de um jeito diferente, aquilo vai comunicar coisas completamente diferentes, e é por isso que é tão rico, né? E aí esse mesmo autor e o próprio José Ricardo, que é o meu orientador, tem uma discussão de que é possível sim, que a ciência não tem que ser só a ciência quantitativa dos números, você tem as pesquisas qualitativas, e dentro das pesquisas qualitativas, a arte muitas vezes ela foi renegada só para a arte, é estética, é gosto pessoal, você não tem que discutir, você não tem o que falar, e esses autores vão falar: não, arte é linguagem, arte é a maior forma mais expressiva da hermenêutica. Então, você tem o que discutir, você tem o que pensar, você tem como, numa ciência mais avançada, não a positivista, né, que são só números, tal, você tem o que você pode descobrir verdades, não verdades no sentido absoluto, mas você ter revelações, né, a arte de revelar coisas. Então, é um pouco isso que eu tentei trabalhar na minha tese, mas é claro que tem um orientador que tem esse olhar também, que tem essa mesma, né, porque se pegasse um orientador que não acha nada disso, eu não poderia discutir a minha série, justamente porque é minha. Eu acho que tem uma visão da ciência que falaria assim: você não pode porque a ciência tem que ser neutra, você já está implicada com o seu objeto. E tem uma outra visão da ciência que fala assim: exatamente porque você é implicada com esse objeto, que você tem que estudar esse objeto. Só você vai conseguir estudar isso que você está falando, porque é você que tem um olhar privilegiado sobre isso. Então, acho que são vertentes da ciência mesmo, e a gente tem que buscar aquilo que, de alguma forma, comunica melhor com a gente, né? Acho que vocês falaram várias coisas, né? Mas sim, algumas coisas que ficaram para mim. Assim. Bacana, obrigado. Eu acho que tem uma questão que o Celso e a Tainara falaram, que eu acho que é um pouco do nosso papel, né? Que é essa disputa do imaginário, né? A maior parte das coisas que a gente nunca viu, a gente conhece pelo audiovisual.
países que você nunca foi, lugares que você nunca foi, né? Você tem uma imagem daquilo. E aquela imagem foi o audiovisual que construiu. Então, o que eu acho mais interessante quando a Tainara fala assim, eu preciso fazer alguma coisa audiovisual para as pessoas entenderem o que eu estou vivendo, né? Quase uma necessidade de existência, assim, para eu existir, na verdade, né? E quando o professor Celso fala que o aluno, às vezes, vê na unidade básica uma coisa, talvez, de não sucesso profissional, de uma coisa um pouco rebaixada, tem a ver com essa construção de imaginário. Então, eu recebo muitas mensagens, desde gente que trabalha na atenção primária, falando assim, ó, agora minha família entendeu o que eu faço. Tem um médico que virou amigo nosso, que tem uma mãe de 90 anos, que a mãe, depois de assistir a série, chorou e falou, meu filho, então é isso que você faz? É isso? A mãe não sabia o que o filho fazia, porque no imaginário dela, um médico faz alguma coisa que foi construída para ela, né, que ela viu, que ela teve contato. Então, eu acho que a nossa disputa está nesse imaginário. Nossa disputa está aí. Por isso que quando eu penso em fazer a Laura, eu penso assim, ela tem que ser uma mulher legal, sabe? Ela tem que ser uma pessoa que é uma menina que está estudando, que está indo para a saúde, pensa assim, poxa, eu posso ser igual ela, né? De alguma forma, que cria identidades, que crie coisas assim. Então, eu acho que a gente está disputando isso, a gente disputa esse imaginário. E aí, quando o professor Noro fala de atingir o maior número de pessoas, de ir para uma TV aberta, né? E de a gente chegar ao maior número de pessoas possível, faz todo sentido também. Mas é isso, nós, neste momento, estamos na resistência, né? A gente está na resistência, porque assim, essa série existe por um momento político que permitiu que ela existisse, e hoje ela se mantém porque ela tem um sucesso de público, ela é o maior público do canal em séries, a série brasileira de maior público do canal, e ela tem um engajamento de vocês e de toda essa militância do SUS, de estudantes que são ligados a essa discussão, que permitem que ela continue existindo. Então, só estou falando isso porque é isso, essa participação, assim, esse engajamento, né? O Rodolfo é um das pessoas que participam disso, o Tarsila, enfim, essa coisa de estar junto da gente, de estar discutindo, de estar reivindicando espaço, de querer que tenha um profissional na série, de querer, tudo isso faz parte desse engajamento que é importante para a série continuar existindo. Ela existe por isso, eu vejo. E eu acho que a gente tem que lutar para mudar o Brasil, para as coisas melhorarem, para a gente ter um país democrático, que a gente consiga trazer essa discussão cada vez mais forte, mais livre e com uma potência cada vez maior. Mas eu acho que o que a gente está disputando é esse imaginário aí. É essa nossa luta. Muito bom, Ana. Isso aí. Obrigado. Tem algumas perguntas de pessoas que não levantaram a mão para participar com áudio e vídeo, mas acho que é importante a gente pontuar aqui. O Josevan, ele tem duas perguntas, né? Uma para a Ana e para a Helena, que é como se deu a escolha do nome da UBS da série, né? Para quem já conhece, sabe qual é esse nome que a gente está falando, mas eu acho que vocês vão abordar isso. E a segunda pergunta para o Celso, que ele pontua, Josevan fala assim, Samara e Laura refletem bem, inicialmente, aquele profissional médico, ou dentista também, né, que vai para o serviço público para pegar a mão. No caso da odontologia, quase sempre esse pegar a mão vai para o lugar das clínicas populares particulares, né? Será que a nossa formação ainda falha no direcionamento dos nossos alunos para o SUS? É uma pergunta que ficou aí para o Celso. Se mais alguém tiver, a gente pode ou colocar no chat ou pode levantar a mão também para participar. Mas acho que assim, tem o Bruno. A professora Helenita também. Tá, a professora Helenita, que está aqui com o nome Bruno. É que ela tinha dito que podia passar aqui pelo chat, mas se ela quiser, obviamente ainda está convidada a participar.
Alô, olá, boa noite. Eu sou Helenita, do Rio Grande do Sul, e que bom que também as redes nos aproximam, e eu estou vendo lá a Tayara tomando chimarrão, já fiquei à vontade de ir lá esquentar meu chimarrão também. Parabéns para a Helena e para a Peta, Ana. Para Ana. Nós temos usado muito, e eu queria só colocar que eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que é uma instituição privada, e eu queria dizer da importância que tem sido usar a série, né, na discussão com os alunos, pela identificação dos personagens. A gente tem discutido muito, temos usado com frequência nos estágios em saúde coletiva que acontecem dentro das unidades, e ele tem nos permitido fazer imensas discussões sobre a partir da série, quando eles começam a vivenciar a realidade. É aquela coisa do imaginário da realidade, que é bastante frequente. Eu vou contar uma situação que não é relativo à questão da saúde, mas eu tenho uma amiga que ela é negra, e ela se transformou, ela é professora de educação física e passou no concurso e começou a dar aula numa escola aqui de um bairro de Porto Alegre. E a questão do imaginário para os cabelos das crianças e dos adolescentes, e ela tem uma cabeleira longa, bonita, e ela começou a criar um grupo, né, de jovens e adolescentes, meninos e meninas, né, para se identificar através do seu cabelo, né, porque o imaginário delas ainda era do cabelo alisado, do cabelo, né, principalmente no Rio Grande do Sul, onde nós temos grande parte da população né, europeia, de origens europeias. E ela criou um grupo, e hoje tem sido assim, ela já não está mais naquela escola, mas as pessoas, esse trabalho dela foi para as redes sociais, foi para os jornais, ela acabou fazendo mestrado e usou esse grupo dela para poder, todo esse trabalho dela na escola, para a defesa dessa questão da realidade. E hoje, ela, em vários lugares que ela se encontra num supermercado, numa festa, os adolescentes vêm e abraçam pelo significado que ela teve na vida. Isto é o que vocês estão significando para muitos dos nossos alunos, né, da rede privada, que tem essa questão muito clara do currículo oculto que o Celso falou. Se isso já é muito prático, muito visível dentro das universidades federais, nas redes privadas, com muito mais razão e muito mais frequente isso aparece, né? A questão de desfazer aquele profissional que deseja, que se identifica com a saúde coletiva, que se identifica com o Sistema Único de Saúde, que quer se dedicar para isso, e muitas vezes sofre bullying também. Então, eu queria parabenizar vocês, né, pelo trabalho excelente através da arte, tem trazido para nós recursos e fontes inesgotáveis de discussões e de conversas. E perguntar, sugerir ou não, a questão da importância das políticas públicas, né, nesses cenários de vocês, que isso possa se tornar cada vez mais frequente, né, trazendo a questão da discussão com as políticas públicas, trazendo os programas, as ações, porque acho que a partir da pandemia, mais ainda, ficou muito claro, e hoje os próprios alunos reforçam esse valor do Sistema Único de Saúde, né? Então, parabéns e muito obrigado da minha parte, como professora também. Obrigado, professora Helenita. Passando aqui para Helena, Ana e Celso, que tiveram perguntas. Obrigada, Helenita. Muito emocionante, assim, ouvir você falando. Eu acho que essa questão do imaginário que a gente está discutindo, eu acho que ela é tão central e, assim, a gente às vezes a gente não tem noção da importância e de como essa questão, por exemplo, do universo da saúde
foi construída, né? Eu fui ler um pouco sobre séries médicas, assim, a gente tem desde o começo da televisão, que é década de 50, as séries médicas sempre ocuparam um lugar destacado, primeiro horário. Até hoje nos Estados Unidos, os horários nobres são séries médicas. Séries médicas têm 15, 20 temporadas. Você tem sempre uma novidade, mas que ao final não é uma novidade, porque o que você vê nessas várias produções é sempre uma reprodução do médico branco, especialista, hospital, privado, em geral. Tem exceções, mas o que prevalece é esse modelo. E é isso que a gente vai sendo bombardeado, que é isso que é o padrão, né, do bem-sucedido, do que eu quero ser. Então, dei aula para medicina, os alunos queriam ser o House, os alunos querem ser, é isso que eles querem ser, né? E, além disso, é mais do que isso. O próprio processo, eu fui estudar um pouco assim, como é que as imagens vão configurando o que a gente entende do processo saúde e doença, porque também eles utilizam o tempo inteiro os recursos tecnológicos como se fosse a salvação para descobrir um diagnóstico. Então, o episódio do House é todo assim, é um caso estranho, você não sabe o que é, e aí ele é muito gênio, ele não precisa nem conversar com o paciente, e ele vai descobrir aquele diagnóstico raro, pedindo um exame, uma angiorressonância, alguma coisa estratosférica. Foi lançada uma nova série que chama The Good Doctor, que é mais ou menos a mesma, assim, é um médico autista, que é interessante, porque mostra a inclusão e tal, mas, ao mesmo tempo, o que tem de discurso é assim, ele não precisa, de alguma forma, se relacionar, ele tem uma visão do corpo humano, do coração, e aí vai para a imagem da tela, essas imagens super bonitas de corpo humano, e ele descobre que uma artéria está não sei o quê. Então, vai se criando um lugar de que, para você, que é isso, que o seu trabalho em saúde é descobrir exatamente onde está aquele problema dentro do corpo humano, e, em geral, você precisa de um recurso de imagem para... E a hora que você está no trabalho, na atenção primária, não é, claro que tem casos que é um câncer, que você precisa pedir óbvio que existem, mas a maioria dos casos são casos que você sabe o diagnóstico, e o problema não é esse. Você sabe que ele tem HIV, só que ele não adere ao tratamento. Você sabe que ele tem diabetes, mas ele não adere ao tratamento. Você sabe que o bairro está sem saneamento básico, e as pessoas vão adoecer. Então, assim, você sabe que as pessoas trabalham 20 horas por dia, pegam ônibus e vão ter dor nas costas. Então, quer dizer, você vai deturpando toda essa discussão que a gente faz da saúde coletiva com esse imaginário do que seja tanto um profissional ideal quanto o processo de saúde e doença. Então, se a gente não entrar nesse lugar, e aí com políticas, e se não tiver políticas públicas para que seja fomentado, para que tenha edital, para que você possa produzir, para que os artistas possam viver, para que a gente não consegue fazer essa disputa. Eu acho que a unidade básica entrou num momento muito especial, a gente teve essa oportunidade, a gente agarra ela com todas as forças, a gente luta todos os dias por essa terceira temporada, por exemplo, porque é isso, a gente está brigando com uma coisa muito grande, né? Mas quando a gente escuta vocês falando, a gente se anima porque vê que tem ressonância, que isso tem sentido. A pergunta do nome da série, o pessoal da produção de arte falou, a gente quer fazer o nome da unidade aqui, da placa, precisava saber. E aí, na hora, a gente pensou, eu pensei muito assim, eu queria que fosse mulher, não queria que fosse homem, não queria que fosse médico. Tinha que ser uma outra coisa. E aí veio a Cecília Donângelo, né, que foi, tipo, a precursora, a principal referência da saúde coletiva, uma socióloga, enfim, que sempre foi uma grande referência na minha formação, eu acho que de todos nós aqui, né. E aí eles toparam e eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu isso, né. Eu queria fazer agradecer o Otacílio, porque eu nunca participei de uma live que fosse tão interessante, ele vai comentando... Eu também, os comentários do Otacílio é um espetáculo à parte, gente. Gente, é um espetáculo. Merece o registro, merece o registro. Muito mais animada a live. A palavra principal, ele é incrível. Depois a gente disponibiliza o chat também, tá? Para quem quiser rever o chat. Ele faz humor, humor ele comenta os assuntos principais,
Ele dá uma Sintetiza. poesia para o que a gente fala. Sistematiza, melhora o que a gente está falando. Pega uma frase assim, faz poética. Ainda briga com o Rodolfo. O Otacílio criou uma literatura. Uma forma de brigar com o Rodolfo aqui nos bastidores também. O Otacílio criou Grato, gente. O Otacílio criou uma literatura especial na pandemia, que é a literatura do chat. É uma produção cultural, essa linguagem dele. É verdade? Na hora que eu estou falando, eu fico bom. chateada que eu estou perdendo o que ele está escrevendo. Vou te mandar o chat depois, então, Ana. Fica salvo aí para os anais do Diálogo dos Bocaleiros. Eu rapidamente queria só não deixar o Josevan sem resposta. Josevan, é um desafio mesmo, acho que você tem razão. Eu não te diria que a gente está no fundo do poço, porque eu acho que assim, a gente evoluiu já há alguns anos nesse sentido de propiciar cada vez mais experiências para os alunos e nas suas idas ao SUS, nos projetos que eles desenvolvem, na aproximação. Eu te diria que hoje, mais até do que esse desafio de aproximar os alunos do SUS, porque eu acho que depende muito das políticas públicas, né? A política pública veio hoje à noite várias vezes, acho que essa é uma delas, no incentivo da política pública de aproximar o serviço às instituições de ensino, criando vagas, criando preceptores, né? Quer dizer, formação em preceptoria no serviço, quer dizer, o serviço entender que ele pode ser um cenário pedagógico importante. Eu acho que isso a série faz de forma brilhante. Agora, um dos grandes desafios, Joseman, também, é mudar a cultura dos próprios professores, né? Quer dizer, muitas vezes a gente brinca seriamente, diz assim, por que a gente não pode dar uma disciplina de SUS, de saúde coletiva, para os professores das áreas de saúde? Porque muitos, na verdade, criam, muitas vezes, esse imaginário que rolou no chat todo, né, por conta não dos alunos, mas eles são criados dos próprios professores, né? De que muitas vezes os professores chegam e falariam assim, olha, ou você estuda, ou o teu destino vai ser profissional do SUS. Né? Como ser profissional do SUS fosse um castigo. Então, acho que esse é um desafio, Joseman. A gente vai semeando, a gente vai colhendo. Acho que, assim, fico muito feliz. A Faculdade de Odontologia da USP hoje tem uma liga de alunos, chama LISBUCO, Liga de Saúde Bucal Coletiva, quer dizer, tem cada vez mais uma aproximação muito rica deles com essa questão do SUS, e eles são multiplicadores junto aos seus colegas. Sempre vai ter os seus preconceitos. Isso não vai deixar de existir, mas eu acho que a gente vai tentando quebrar cada vez mais, né? Não sei se te respondi, mas acho que esse é um... Ok. É isso, eu não sei se eu perdi alguma pergunta, mas eu acho que teve uma pergunta do Noro lá no início, logo, eu achei bem interessante, e queria só reproduzir aqui, para Helena, que é infectologista, né? Ele pergunta se infectologista na unidade de saúde está mais para o Paulo ou está mais para a Laura, como é que é esse? Ele fez uma brincadeira um pouco com isso aí. Acho que, fora esse, eu não registrei nenhuma outra pergunta, não. Mas segue aberto aqui para quem quiser abrir o microfone ou perguntar diretamente, ou enfim, a gente já vai se aproximando aí do final, mas ainda temos espaço para o debate. Eu acho que pensando na Laura, a Laura inicial, né? Porque a Laura foi mudando, mas pensando naquele modelinho inicial... biomedicina e o Paulo ali, acho que tem dos dois. Acho que tem infecto, acho que como talvez a infecto tenha um pouco mais essa visão da saúde coletiva, né? Porque são doenças, enfim, que têm relação completamente com os determinantes sociais, tudo isso, mas também tem muitos infectologistas que só conseguem ter uma visão da doença, do tratamento, tem de tudo.
E tem as disputas também, né? Tem o pessoal da Infecto que quer puxar mais para cá, mais para lá. Vocês mencionaram em alguns momentos da live que estão brigando, né, entre aspas, pela terceira temporada, assim. Tem alguma coisa que está pegando, que está sendo difícil, ou a segunda não foi, em termos, sei lá, dos números, lá, em termos dos parâmetros que a indústria, enfim, aí acha que é o que está pegando, assim, para não rolar essa terceira temporada aí, que qualquer coisa a gente entra na briga também, a gente se articula aqui, faz mas enfim, tem alguma coisa que está pegando aí. Olha o comentário do Otacílio, Dinheiro, ele já fez a leitura, ele é rápido. Tudo ele é rápido. Gente, da próxima vez, vocês convidam o Otacílio, a gente só fica aqui comentando no chat. Por aí, né? O chat do Otacílio é o mais sucesso. Ó. Não, a gente podia comentar o chat, né? É que, na verdade, é o seguinte, foi um sucesso a segunda temporada, a gente foi uma maior audiência do canal, isso que eu falei, a participação, o engajamento. Foi para a Globoplay. Tendo para a Globoplay, foi muito bom, foi top 3 da Globoplay, com todas aquelas produções da Globo riquíssimas, a nossa série é pobre, gente, assim, perto das outras. É uma série pequenininha, assim, né, em termos de orçamento. Mas aí, com a pandemia, o que aconteceu? Veio um protocolo Covid que encareceu tudo, né? Criou uma demanda. E, junto com isso, o mercado do audiovisual mudou muito, porque agora acabou a Ancine, na prática. Na prática, esse governo fechou a Ancine, né? Essa é a realidade, foi o que o Wagner Moura disse lá no Roda Viva, né? Acabou, fechou. E então o que tem de produção audiovisual hoje são dos streamings, são Netflix, Amazon, Globoplay, então quem está produzindo. E aí isso mudou muito o mercado. E a gente é uma série um pouco desse tempo anterior, sabe? Nosso orçamento é menor, enfim, a gente é um pouco desse tempo anterior. E aí as coisas estão num movimento muito louco que a gente está tentando entender. Mas está tudo certo, assim, a gente está conseguindo. Eu acho que é isso, a gente tem vocês. E isso faz muita diferença. São muitos parceiros, muitas pessoas apoiando. O público da série participa muito. Eu tenho certeza que a gente tem a Globoplay não fala os números, mas a gente estava no top 3, então a gente tem um nível de acesso altíssimo, assim. E isso garante que a gente consiga fazer a terceira assim, uma quarta, uma quinta. Eu quero ficar bem velhinha assim lá na UBS, só orientando o pessoal. Doutora Laura aposentada. Eu quero ir lá aposentada, falando para o pessoal como é que tem que fazer. Eu ia falar só sobre essa coisa do engajamento, porque às vezes a gente acha, é bobagem, não vou, né? Eu, uma pessoa a mais, mas assim, hoje em dia, eu fui até entrevistar o CEO lá do canal para minha tese e tal, do Universo Altiane, e ele falou assim, hoje em dia a gente não mede mais pelo número, quantas pessoas viram, né? Porque eles têm um número de assinantes deles lá e tem tantas pessoas que viram. Mas a gente mede muito pelo engajamento. Então, engajamento é rede social, gente postando, gente escrevendo lá no canal deles, nos posts deles. E Unidade Básica foi incrível, porque entrou um público, que eu acho que é esse público do SUS, que somos nós aqui, vocês e outros, e escreviam, eu gosto, eu não sei o quê, tem que ter outra, tal, eu uso, eu sou professora, eu não sei o quê. E isso para o canal é super, nossa, tem um engajamento muito grande. Então, continuem, entendeu? Porque isso ajuda muito a gente a pleitear coisas e tudo mais. E também, assim, para a gente ficar em contato. A gente funciona super bem no Instagram, Rodolfo sabe. Então, para a gente manter contato, conversar, vocês falaram o que estão achando das temporadas, enfim. Eu acho que é um bom canal também para a gente se comunicar. Eu vou colocar até aqui no chat. Tayara e Éder, para a gente conversar mais sobre esses projetos. Aí, a sugestão da professora Vânia, tem que colocar uma Laura dentista na série e fazer essa reinvenção. Obrigado, professora Vânia.
presidente da ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e está sempre por perto aqui nas nossas lives, nos nossos diálogos bucaleiros. Obrigado mais uma vez. É isso, gente. Acho que a gente vai... Opa, professor Botazzo, quer falar alguma coisa? Botou aí um eu quero. Não, eu quero participar da série. Ah, tá. Eu quero ser artista. Botazzo já foi diretor de uma OBS, podia ser um gerentão. Escrevi um livrinho interessante sobre claro. que eu chamei a Unidade Básica de Saúde. Eu tenho esse livro. Ah, você tem? Pronto. Ah, você tem? Eu quero também. Unidade Básica de Sistema Saúde. Revisitada. Vamos reeditar. Tem um projeto com você. Ah, vou pegar emprestado com a Helena. Pode pegar. Preciso reescrever, viu? Prazer, meninas, foi ótimo. Prazer, muito prazer, uma honra. Um gerente bucaleiro. Seria interessante para uma unidade básica nos moldes da série. Seria bem legal. Então, gente, é isso. Queria agradecer enormemente ao GT, a essa gestão atual do GT, em nome aqui, professora Sônia Chaves, não sei se está na sala ainda, professor Otacílio, professora Maria Ercília, que desde o início bancaram a ideia junto comigo, né, e aos pouquinhos a gente construiu, tá? Agradecer ao Celso, que não me deixou desistir aí. Para mim foi muito difícil estar aqui hoje, mas deu tudo certo, graças a Deus. Enfim, estamos aí e esperamos que a gente continue conversando, né, já que esse diálogo é tão necessário, né, e não somente para a gente, né, mas para o nosso país inteiro, diante desse momento que a gente vive, né. Agradecer imensamente a Ana, Helena Peta, né, por toda disponibilidade, acesso, enfim, tudo. A gente sempre vem a gente se comunica aí há algum tempo, então foi muito bom que a gente conseguiu ter esse momento aqui hoje, não somente entre algumas pessoas, mas estamos aqui quase 9 horas da noite já, e muita gente ainda permaneceu, tá? Então, acho que ganha o GT, ganha o público, e é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria também, só rapidinho, Rodolfo, agradecer você pela persistência, né, de insistir da gente fazer, e justo hoje, eu acho que falo em nome dessa tela toda, a gente te agradece você ter estado conosco hoje, e desejamos todos pronto restabelecimento para o Heitorzinho, rapidinho ele vai estar de volta, enfim. E agradecer vocês, Ana e Helena, por nos propiciarem tamanha uma noite rica de reflexões, de coisas tão lindas. É o que eu escrevi no chat. Vocês são resistência e resiliência, o que a gente está precisando nesse momento histórico que a gente vive, né? Então, assim, ter esperança de ter uma terceira temporada é ter esperança que a gente vai ter um Brasil melhor. Então, super obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao GT por mais esse evento tão lindo. Eu queria agradecer muito, foi ótimo, gostei muito dos comentários, me senti muito acolhida, muito carinho, assim, e fazer um especial agradecimento para o Rodolfo. Rodolfo é uma pessoa que vem acompanhando a gente, as coisas, a gente conversa muito já há muito tempo, né, Rodolfo? Todas as atividades que a gente faz, Rodolfo participa, se engaja, enfim, a gente criou uma relação, sem conhecer pessoalmente, a gente criou uma relação com ele, e nesses últimos dias, mesmo com essa situação, né, a gente sabe, a gente é mãe, enfim, todo mundo sabe como deve ser difícil para ele está aqui, quer dizer, é muito bonito isso, foi incrível, assim, Rodolfo, parabéns, obrigado por essa oportunidade, e vamos juntos, nós estamos aí abertos, vamos continuar conversando, essa conversa só começa aqui, né? Bom, queria agradecer, como eu falei no começo, a Unidade Básica só me traz amigos novos,
e mais esperança, assim, porque quando a gente se encontra, né? Quando a gente encontra gente, a nossa turma, gente que quer mudar o Brasil, que gosta do povo, que quer ver o povo feliz, que quer ver um país democrático, que quer liberdade, que gosta de arte. Enfim, nós somos a mesma turma, que ama o SUS, dá força para a gente continuar. Então, eu saio desse encontro com mais energia, com mais vontade de fazer. Agradeço muito tudo que vocês falaram. Assim, quando a gente faz um trabalho, a gente não sabe, a gente dá o máximo, né? A gente coloca o coração, mas não sabe como aquilo vai chegar nas pessoas. E quando toca de alguma forma, é a maior alegria que a gente pode ter, né? Então, para mim, assim, é uma alegria imensa estar aqui. Rodolfo, você já é um membro da nossa BS. Você já é o personagem, já está com a gente. Faz tanto parte que você Obrigado, já faz parte desse processo todo. Obrigado. Então, você faz parte da nossa equipe. E agradecer ao Tacílio, que é um gênio do bate-papo aqui. Não conheci ninguém com esse talento. Gênio do WhatsApp, gênio do chat. Gente, gênio do chat. Agradecer ao professor Celso, é uma honra poder conversar e te ouvir, aprender com você. E a Cris, que está, né, na organização aí de tudo, todos vocês, quem está aqui na minha vista, Tainara, que ganhou nosso coração assim com a luz que ela trouxe, professor Botazo, professor Noro, enfim, todos que falaram, agradecer e vamos em frente, gente. Vamos se encontrar num Brasil diferente para a gente poder fazer muitas coisas bonitas. Aguardando aí pelo lançamento da 3ª temporada, tomara que de forma presencial, para todo mundo se encontrar. Chega de live. Meninas, seria super legal, através do Rodolfo, avisem do lançamento do próximo, da pandemia. Isso também vai ser bem legal, viu? Sim. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e todes. Até a próxima. Abraços. Abraços. Valeu. Tchau, tchau.